Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido os amados irmãos a abrir vossas Bíblias. Hebreus capítulo 11, versículo 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Então Moisés, pela fé, deixou o Egito. Aí quando a gente lê a história assim, parece ser tão fácil, né? Mas só Deus e Moisés sabem o quanto ele sofreu para conseguir tirar aquele povo do Egito. Pega um rei irado, um rei que de qualquer maneira tenta destruir o povo de Deus, mas Deus tinha um projeto em tudo. Deus falou para Abraão no capítulo 15, versículo 13, que o povo ia ser escravizado no Egito e ia ficar lá por 400 anos. Então Abraão, ele recebe essa profecia da parte de Deus. Ela vai cumprir em Moisés, no capítulo 3 do livro do Êxodo. Deus chama Moisés na sarça ardente, no capítulo 4 do Êxodo. Moisés fala da sua fragilidade, que ele não tem nenhuma condições de enfrentar o rei, até mesmo porque ele era gago, tinha dificuldade em pronunciar, e Deus falou assim: isso aí não é problema. Você tem um irmão chamado Arão, ele fala muito bem, e eu vou usá-lo, e você vai ser como se fosse Deus, e ele como se fosse o profeta. Mas a gente vê a dificuldade do povo que está sendo liderado por Moisés. Eles, no capítulo 14, versículo 3 do livro de Números, disseram assim: não seria melhor voltarmos ao Egito? A Bíblia diz que, pela fé, Moisés fez menção da sua saída lá do Egito. E Josué, no capítulo 24, versículo 14 e 15, ele diz assim, do seu livro, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, o Egito simboliza o mundo. A Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E esquecer das coisas que para trás ficam, ou ficaram. Filipenses capítulo 3, versículo 13, versículo 14. Filipenses, versículo ainda 19 ao 21. Lucas 17, 2 e 33. Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 3, fala que é para nós atentarmos com mais diligência as coisas que temos ouvido. Capítulo 4, versículo 2, disse que a mesma mensagem que foi pregada a nós, foram pregada também a eles. Mas a pregação da fé nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. O segundo ponto dessa mensagem é não temer a ira do rei. Capítulo 10, versículo 28 e 29. A gente vai ver sempre ali o rei irado. Tem uma hora que o rei do Egito disse assim para Moisés: nunca mais você vai ver a minha cara. E Moisés antes disse: você disse bem, nunca mais vou ver a tua cara. É porque a Bíblia diz que Deus mandou 10 pragas sobre o Egito. E a última praga foi matando o seu primogênito. Todas as famílias morreram um primogênito. E para acabar de concluir, depois que o povo foi embora, ao comando de Moisés, o rei achou que tinha dado uma grande bobeira e diz assim: vamos atrás deles. Aí Deus ordenou Moisés que voltasse. Quando Moisés volta, encontra com eles perto do Mar Vermelho, e o povo desespera, e chora, e grita, e reclama. E Moisés clama a Deus, e Deus diz assim: por que está orando? Não é hora de orar, é hora de agir. Diz o povo que marcha. E Moisés tocou nas águas, o mar se abriu, e Israel entrou. O faraó estava tão cego que entrou com seu exército
atrás. Aí a Bíblia diz que quando chegou lá no meio do mar, Deus começou a tocar nas rodas dos carros. Os pneus dos carros começaram a cair. Naquele tempo, o transporte era outro, né? Geralmente era cavalos carregando o carro. E eles até perceberam. Deus peleja por Israel. Quando tentaram retornar, foi tarde demais. Aí Deus permitiu através do toque de Moisés. É interessante, né? Como Deus faz. Usa a nossa mão, usa a nossa vida para a glória do nome dele. Por isso que nós devemos ficar firme, como vendo o invisível. Moisés entrou no mar sobre o agir de Deus e Deus agiu através da intervenção de Moisés. Aí tem alguém que antes disse que Deus usa chave de madeira para usar a porta d'água. Tem um hino que fala isso, né? Tem um hino que fala sobre isso. Então a Bíblia diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. Não temer o povo desta terra. Números capítulo 14, versículo 9. Quando os filhos de Israel tinham sido representados por 12 espias, 10 dos 12 voltaram com um relatório negativo, uma dúvida muito grande em seus corações, e disseram: a cidade é cercada até em cima. Interessante, hein? Os homens são tão grandes que quando a gente olhava para eles, a gente considerava um gafanhoto, de tão grande que eram os homens. Mas Deus tinha prometido que eles iam entrar lá. Então, dois dos 12 voltaram com relatório positivo. Disseram: é verdade, os muros são altos, os homens são grandes, só que o Deus que nós servimos vai nos pôr nessa terra. Aqueles 12, dos 12 que foram, 10 que voltaram com relatório negativo e fez derreter o coração do povo, conforme um deles, o próprio Caleb, diz no livro de Josué, capítulo 14, ele diz que os irmãos fizeram derreter o coração do povo. Aqueles 10 que fez derreter o coração do povo e fez com que toda a congregação... Foi até aí, irmãos. Toda a congregação ficou tão com medo que queria apedrejar Josué e Caleb quando eles disseram: vai dar certo, em nome do Senhor Deus, nós vamos entrar lá. E aí o povo pegou pedra para apedrejá-los, porém Deus interviu e depois também Deus matou logo, naquela mesma noite, aqueles 10 espias pessimistas. Nem quem tem que peça fogo, nem quem tem que passar pelo fogo. Ainda que a gente tenha que passar pelo fogo. Aí o capítulo 3 de Daniel diz que o Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 nomes aí que foram dados pelo rei da Babilônia para os 3 servos de Deus, passaram pelo fogo, mas Deus passou com eles e aquele rei irado mandou jogar no fogo. Depois baixou um decreto para ninguém falar mal desse Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque o Senhor passa com seus servos. Isaías 43, versículo 2, Isaías 59, versículo 19, resistindo o diabo, capítulo 4, versículo 7 de Tiago, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Só que a parte A do versículo diz: sujeitai-vos a Deus. Ninguém pode resistir o diabo se não estiver sujeito a Deus, porque quem faz não é nós, quem faz é o Deus Todo-Poderoso. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. No capítulo 22 de Lucas, Jesus disse: Simão, Simão, Satanás vos pediu para se andar, mas eu intercedi por vós. Então, porque a terceira parte e a última parte dessa mensagem. Porque ficou firme. Capítulo 10, versículo 29 do Êxodo.
mente firme em Deus. Isaías 26, versículo 3. Tu conservas em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Firme e constante. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Estais, pois, firme, tendo cingido com a verdade. Efésios, capítulo 6, versículo 14. Firme na graça de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12. Firme a confiança. Hebreus, capítulo 3, versículo 6, disse: Mas Cristo sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Então o escritor aos Hebreus, no capítulo 3, ele faz uma comparação entre Moisés e Jesus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a sua casa para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes na confiança e a glória da esperança até o fim. Como vendo o invisível. É a última parte desse versículo, né? Como vendo o invisível. As coisas que o olho não viu. Isaías 64, versículo 4. O apóstolo Paulo repete no capítulo 2, versículo 9, de 1 aos Coríntios. Como as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu. E Paulo fala que não subiu. Olha só, subiu. Está falando da mente, viu? Tem gente que fala desceu. Tem gente que antecipa esse versículo e diz assim, desceu. Não, o texto diz subiu. Então não está falando desse coração aqui que bomba, mas desse coração aqui que pensa. Porque andamos por fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Olho posto em Jesus. Aí tanto tá os olhos postos em Deus. 2 Crônica 20, versículo 12. O rei Josafá está falando. Em nós não há força contra essa multidão que vem contra nós, porém os nossos olhos estão postos em ti. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, Paulo diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Vendo o exército de Deus. Aqui é a 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 17, onde o moço de Eliseu viu um grande exército. Quando ele viu o exército da Síria, ficou assombrado. Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos dele, e ele viu o exército de Deus e ficou tranquilizado. Não será confundido. Salmo 34, versículo 5. Quem crê, coisas maiores verás. João capítulo 1, versículo 45 ao 51. E a glória de Deus. João 14, ou João 11 e 40. Não te hei dito que se crê, verás a glória de Deus? Olhos iluminados. Efésios capítulo 1, versículo 18. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. O crente deve ficar firme como vendo o invisível. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, que nada dessa vida faça você baixar a cabeça. Que você acredite realmente no que a palavra diz. Deus é fiel e está pelejando pela sua vida. Que Deus te abençoe.